Bom dia, galera. Aqui é Ney Mendel, do canal Flume Mendel. Hoje é quinta-feira, madrugada de quinta-feira, e a gente vai falar um pouco sobre as últimas notícias do nosso Fluminense. Após o Fla-Flu, tivemos várias notícias, né? Entre elas, o rapaz que no meio do jogo, na saída do Gabigol, gritou macaco, né? Isso aí teve uma repercussão muito grande. O Fluminense parece que vai ser multado de R$50 mil e as imagens estão sendo enviadas para a polícia conseguir ouvir o áudio, ter certeza da palavra racista, né, falada pelo torcedor, e identificar o torcedor que cometeu esse tipo de delito. O torcedor tem que ser punido, tem que ser achado, punido, e acho eu que o Fluminense não tem nada a ver com isso, né? Isso aí foi um ato isolado de uma pessoa racista, onde o Fluminense não pode pagar por isso. Isso aí poderia ter acontecido na torcida do Flamengo, do Vasco, do Botafogo, do Palmeiras, enfim, de qualquer equipe. Isso aí foi um ato isolado, não foi a torcida toda que gritou. Foi um torcedor num ato isolado, né, num ato racista que todos nós condenamos, né? Eu acho que no mundo de hoje não cabe mais isso, né? Já não cabia no passado, muito mais no mundo de hoje, onde as pessoas já assistiram tudo que se passou no passado, a escravidão, enfim. Eu acho que não cabe mais hoje em dia um tipo de atitude dessa, né? Eu acho que a própria torcida, quando assistir um ato desse, tem que condenar e identificar a pessoa que faz esse tipo de coisa, né? Porque isso atrapalha até a instituição Fluminense. Aí começam a falar o Fluminense, a torcida do Fluminense. E não foi a torcida do Fluminense, foi um indivíduo que estava no meio da torcida, né? É a mesma coisa, eu dou uma festa aqui, chamo os amigos, chamo os vizinhos, os conhecidos, e no meio da minha festa, duas pessoas brigam, uma dá um tiro na outra. Eu que vou ser preso por eu ter dado a festa? Acho que não, né? Quem tem que ser preso é a pessoa que cometeu o crime, que cometeu o ato criminoso. Não a pessoa, não o clube que faz parte da torcida, né? Que é o símbolo da torcida. O Fluminense não tem nada a ver com isso, pelo contrário. O Fluminense repudia esse tipo de coisa. O Fluminense, quando tem alguma campanha, o Fluminense é o primeiro a vestir camisas contra o racismo, enfim. Então, eu acho errado você multar o Fluminense por uma irresponsabilidade, por um ato racista de uma pessoa que se infiltrou no meio da torcida do Fluminense, né? Eu acho errado, pessoal. Essa é a minha opinião, tá? E outra coisa, a gente ficar a semana toda falando sobre isso. Eu não vou perder minhas horas, meus minutos aqui no canal falando só sobre isso. Eu já dei o recado, o que eu acho, o que eu penso sobre isso. E agora vamos para um novo tema. Iago, jogador do Sub-20, filho do Iranildo, estava naquele imbróglio de renovar ou não com o Fluminense. Teve uma proposta da Arábia e o Fluminense brecou a saída dele para o time da Arábia. E agora o Fluminense renovou o seu contrato por 3 anos. O Iago vai ficar no Fluminense até 2024. Né? Então o Fluminense se resguarneceu. O contrato do jogador acabaria em dezembro agora. Em junho o jogador poderia assinar um pré-contrato com qualquer equipe. E o Fluminense se resguarneceu e foi lá e renovou o contrato do jogador até 2024. Agora, se o jogador for sair, o Fluminense tem direito a um percentual do seu passe. Outra coisa, o time Sub-23 do Fluminense, o Ailton não é mais o técnico do Sub-23. Agora o técnico do Sub-23 é o Cadu Antunes. Cadu, ex-volante do Fluminense, foi campeão no Fluminense em 2005, campeão carioca. É aquele Cadu, tá? O Fluminense ganhou o jogo, pessoal. Agora falando do jogo, Fla-Flu. O Fluminense ganhou a partida, mas torcedor não entende o porquê que o Natan não é escalado nesse time. O Abel ainda é motivo
de brigas da torcida reclamar, né? E exigir a entrada do Natan. Natan foi um jogador disputado por 3 equipes, entrou no leilão, o Fluminense conseguiu vencer o leilão, trouxe o Natan, ofereceu um salário alto, ofereceu 1 milhão de luvas para ter o Natan, para agora o Natan ficar no banco de reservas. Quer dizer, uma coisa sem sentido. Não dá para entender essa atitude do Abel e da direção do Fluminense. A não ser que tenha acontecido algum bate-boca, alguma coisa que a gente não sabe, né? Então a gente não sabe do dia a dia do Fluminense da parte interna. Então pode ter acontecido alguma desavença, alguma coisa, e o Natan está sendo punido no banco de reserva. Fora isso, não dá para entender o porquê do Natan na reserva. Outra pergunta, por que Fred, se arrastando em campo, não é sacado do time? Cano vem esbanjando vontade quando é exigido, quando entra na equipe. Cano é um jogador que tem mais vitalidade, tem faro de gol, está chutando para toda hora ele chuta gol, ele tenta o gol, é um exímio cobrador, é um exímio batedor, finalizador, e o Cano continua na reserva do Fred sem a gente entender o porquê. Por quê? Será que é o Fred que manda no time? É o Fred que é o presidente da equipe? É o diretor? É o técnico? É tudo? Eu acho que não é por aí, né? Mesmo o Fred sendo o ídolo do Fluminense, ele tem que entender que o Cano está melhor do que ele atualmente. Samuel Xavier, mais um imbróglio. Irrita o torcedor em todo jogo. Não acerta nada que tenta. Calegari entrou bem no Fla-Flu, não é um exímio lateral, mas entrou com mais vontade e ao mesmo tempo nós perdemos o Calegari, que foi expulso por uma falha da arbitragem, né? O cara levou um soco na cara e ainda foi expulso. Desfalca a equipe agora contra o Botafogo e logo agora que eu acho que ele ganharia a vaga do Samuel Xavier, né? Outra coisa, Luiz Henrique, o nosso craque Luiz Henrique, um dos melhores do time, recebeu uma proposta do Betis da Espanha, antes de fechar a janela. Agora a janela já está fechada, mas antes de fechar, ele recebeu uma proposta do Betis da Espanha e a diretoria do Fluminense recusou. Com isso, ele ficará até junho, pelo menos até junho, quando abre a janela novamente, para o exterior, né? E o contrato do atleta com o Fluminense é até 2025, né? Mas se chegar uma proposta boa, fatalmente o Fluminense vai vender. O Fluminense precisa vender e em junho, se chegar uma proposta boa pelo Luiz Henrique, não vai dar para segurar, né? O Fluminense fez um pedido junto ao TJD, Tribunal de Justiça Desportiva, para abertura de um inquérito para se apurar o caso do torcedor do ato racista, né? Então, o Fluminense fez o pedido para abertura do inquérito. Então, o Fluminense não tem nada a ver com isso. O Fluminense está fazendo a sua parte, né? O Fluminense está exigindo a abertura do inquérito. O Fluminense quer que o cara seja pego, caso realmente tenha realmente falado a palavra macaco, né? Isso aí a polícia vai ouvir o áudio do jogo, do grito racista, e vai identificar se a palavra realmente foi essa, tá? O Fluminense vai contratar, pessoal, para o time sub-23. O Fluminense vai contratar alguns jogadores de posições carentes para a equipe sub-23, tá bom? Pineda, lateral esquerdo, que estava sendo cotado para jogar na lateral direita, se lesionou, está fora do jogo contra o Botafogo e ainda não tem previsão de volta. Calegari também está suspenso, então são os 2 desfalques, a princípio, do Fluminense para esse jogo, tá? Então é um jogo, Fluminense e Botafogo vai ser na quinta-feira, às 20 horas, no estádio Newton Santos. Os ingressos já estão à venda. O jogo vai ser pela quinta rodada do Carioca, um jogo importante. Se o Fluminense vencer, dependendo dos outros resultados, ele pode ser o primeiro do Carioca, né? Pode passar à frente do Cariocão, e já enfrentando 2 clássicos importantes, que foi a vitória contra o Flamengo e agora vai jogar contra o Botafogo.
O Botafogo vem desfalcado do Chay, é uma importante peça ali no meio-campo do Botafogo, mas é uma equipe que a gente desconhece ainda, a gente não conhece, é um time formado agora do Botafogo, na sua maior parte jogadores recém-contratados, mas o Fluminense tem que entrar com todo o respeito, é um clássico, né? Tem a camisa do Botafogo, que é uma camisa histórica, de peso também, então a gente tem que respeitar e entrar com toda a vontade e determinação, da mesma forma que a gente entrou contra o Flamengo, tá? Então, gente, peço a todos que ainda não se inscreveram no canal que se inscrevam, que ativem as notificações, que deixem um like e que compartilhem com o máximo de tricolores possíveis, ok? O canal está crescendo e eu conto com vocês para ajudar o canal cada vez a crescer mais, ok? Amanhã eu vou gravar um vídeo falando das escalações de ambas as equipes, do Fluminense e do Botafogo, e a gente vai comentar um pouquinho mais sobre o jogo, tá bom? Um abraço a todos, saudações tricolores e um bom dia para todos.